Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer aqui a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar das nossas ferramentas. E se você está começando agora nesse mercado, também não deixe de acessar a página do curso de fundos imobiliários, que está agora na sua segunda edição. E hoje eu tenho também um recado especial, né? Acessem a página do Fórum GRI Club Fundos Imobiliários, que é o maior congresso de FIIs do Brasil. Tá? Vai ser no dia 21 de agosto, em São Paulo. E o Clube FI é um dos principais patrocinadores e apresentará um painel com a presença do Rodrigo Cardoso de Castro, que é o sócio fundador do Clube FI, e convidados especiais. Então, acesse a página e faça a sua inscrição, pois as vagas são limitadas. O GRI Club reunirá os principais especialistas em fundos imobiliários. Então, não percam essa oportunidade. Bom, o nosso convidado de hoje é o Daniel Nigri, que é analista de investimentos do Dica de Ouro Research. Tudo certo aí, Daniel? Olá, obrigado, Thiago. Obrigado ao Rodrigo, extensivo também, fundador do Clube FI. Muito feliz de estar aqui. Tudo bem comigo, tudo ótimo. E um prazer estar aqui no Clube FI. Legal, Daniel. Então, também a gente agradece aí a tua presença aqui no nosso programa. Bom, como primeira pergunta, Daniel, queria saber um pouco da tua experiência profissional e qual que foi a tua motivação para fundar o Dica de Hoje, né? Eu sei que hoje o Dica de Hoje já tem bastante audiência na internet, enfim, você montou essa empresa de análise, então fale um pouco aí para a nossa audiência. Bom, na verdade, eu acho que se confunde um pouco com a minha história mesmo como investidor e como pessoa. O que acontece é que eu conheci a Bolsa de Valores ainda, a parte de ações, lá em 1999. Eu lembro que os juros do Brasil, na época do Armínio Fraga, quando ele entrou, foi 41%, eu investi em renda fixa, e aí quando caiu para 21%, eu vi meu fundo de renda fixa rendendo 1,5% ao mês, eu falei assim, cara, muito pouco, 1,5% ao mês, tá? Parece risos hoje em dia, mas foi exatamente isso que eu pensei. E aí, eu comecei a ver outras alternativas de investimento, e aí eu descobri, no caso, a Bolsa de Valores, o mercado de ações. O mercado de ações, que naquela época, eu, como a minha corretora era do Banco do Brasil, eu tinha que ir na agência, assinar um papel e colocar ordem. Então, uma ordem para mim era sempre no mínimo 15 dias, porque eu não podia ficar indo lá, tirar a ordem, essa facilidade que a gente tem hoje no home broker. Isso acabou fazendo com que a minha forma de investir fosse mais voltada para o longo prazo e para o buy and hold. Imagina, eu não conseguiria ser trader, eu não sairia da agência e a minha gerente iria me odiar, né? Imagina, eu ficar indo lá o tempo todo, eu perder uma oportunidade porque tem uma pessoa na minha frente da gerente do banco. Então, é algo difícil de se imaginar, mas aconteceu há 20 anos atrás, tá? Aí o que a gente tem? Eu tive um período, né? Peguei já 3 quedas de bolsa grande, 2002, 2008, 2015, e eu sei que muitos amigos meus, muitas pessoas já sabiam que eu tinha isso como hobby. Na verdade, eu trabalhei muito tempo no comércio, no varejo. Isso me ajuda muito na parte de FIs. Então, por 16 anos, eu tive 8 lojas. Nesse período, comprei alguns imóveis físicos também. Tá? Então, lá atrás, na outra década, né, de 2004 a 2010, eu comprei alguns imóveis. Então, essa experiência que eu tive com os próprios imóveis físicos me ajuda muito a analisar os próprios fundos imobiliários hoje em dia, além de um ou outro conhecimento que a gente acabou conseguindo nesse período com algumas pessoas.
tá? E aí, o que aconteceu? Chegou em 2016, eu ganhava dinheiro com o comércio, teve uma crise, caiu um pouco o dinheiro, mas eu já tinha dinheiro suficiente, tanto que eu me mudei aqui para o interior do Rio de Janeiro, para Teresópolis, para curtir realmente a vida, né? Eu pareço novo e sou novo, mas eu já tinha liberdade financeira, eu, família, né? 3 filhos, e eu resolvi ficar aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha muito conhecimento, então resolvi fazer alguns vídeos no YouTube, no canal. Quem pegar os meus primeiros vídeos vai ver a diferença que tinha de qualidade, de som, de imagem, etc. Mas era exatamente isso, era uma brincadeira. E aí acabou que depois de um tempo eu tinha 1.000 inscritos, 2.000 inscritos, 3.000 inscritos. Pessoas começaram a me mandar e-mail pedindo consultoria individual e etc. E aí eu resolvi fazer a prova de analista CNPI, eu passei, não demorou muito também, eu tinha um conhecimento já grande de 20 anos aí de investimento, mas eu precisei pegar uma outra coisa que era mais teórica, enfim, né, a estrutura de Bolsa de Valores, da CVM, do BNDES, enfim, algumas estruturas a gente tem que pegar para fazer a prova. E aí eu comecei com todo o Dica de Hoje 7.com, que é o nosso site hoje. A gente tem lá a área de assinantes também, tem a parte de fundos imobiliários, fundos de investimento, tá? É Dica de Hoje 7.com. Mas começou dessa forma. Minha experiência como investidor, 20 anos, profissionalmente como analista, a gente já está indo aí para o 3º ano. Acho que, resumidamente, é isso. Mudei a minha vida toda ao acaso, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. O que grande parte do investidor, né, de fundo imobiliário quer chegar, né, nessa chamada independência financeira, né? Então você já conseguiu até com imóveis físicos, creio eu que você já deve ter uma boa carteira também de fundos imobiliários. Então você é engenheiro de formação, até para explicar aqui para a nossa audiência, essa questão do analista, né? Você fala analista CNPI, nem todo mundo conhece. Então, o analista CNPI é aquele profissional que ele é credenciado, né, junto aos órgãos competentes, mas principalmente a Comissão de Valores Imobiliários, porque somente esse profissional realmente pode fazer esse serviço, principalmente serviço ao público de recomendação de investimentos, correto? Correto. Só o analista credenciado, que tem algumas questões, algumas exigências também. A exigência que eu menos gosto é aquela que o que eu compro eu não posso recomendar por 30 dias, e o que eu recomendei hoje eu só posso comprar 7 dias depois. Eu entendo a CVM, mas realmente é a coisa mais difícil. E além de eu ser credenciado, a empresa também, o Dica de Hoje Research, também é credenciado na própria CVM, no caso na APMEC. Sim. Então, Daniel, entrando aqui agora na pauta, bom, o assunto de hoje, no fórum, enfim, na imprensa de forma geral, especializada, que tem um otimismo no mercado, né, apesar de a gente não estar naquela situação como a gente imaginava no pós-eleições, né, com a vitória aí do Bolsonaro, mas olhando para os preços hoje de mercado, né, tudo que é negociado em bolsa, a gente vê um otimismo. Então, até entrevistei, a nossa última entrevista também foi com um analista, eu fiz essa mesma pergunta. Então, você não acha que é um otimismo elevado agora, nesse momento? Então, dentro desse contexto, né, de preço, você avalia ainda que existe boas oportunidades, né, entre qualidade e preço no nosso mercado de fundos imobiliários? Tá, vamos lá, vamos pensar um pouco, tá? Os fundos imobiliários, eu acho que quem assiste aqui o Clube FI já sabe que ele se movimenta de acordo com os juros. Tá? Eu passei no início de maio, para a minha equipe toda que trabalha comigo, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, etc., que eu imagino o IFIX nos próximos 12 meses a 3.000 pontos. Tá? Eu coloquei isso na cabeça porque eu vou passar isso para vocês. A gente lá na nossa questão, lá na área de assinantes, na área de membros, a gente tem um radar de fundos imobiliários. Então, o que o Egbert faz para a gente? Ele faz um radar que ele tem a taxa do Tesouro NTNB 2024, e essa taxa caiu muito,
e ele tem o yield médio dos fundos imobiliários. Tá? Então, ele pega todos esses fundos imobiliários que ele tem lá no radar, 80 e poucos fundos, 90 e poucos fundos, ele sempre vai acrescentando alguns, então o número exato eu não sei, mas ele calcula esse yield. Então, eu sei que a taxa da NTN-B, a taxa do IPCA 2024, caiu lá de 4 e poucos por cento para alguma coisa em torno de 3%. Enquanto isso, o yield caiu de 8,10 para uns 7,4, mais ou menos. Aí, quando a gente bota a diferença entre os dois, está na maior diferença de todas, ou seja, os fundos imobiliários eles teriam condição de cair mais ainda, claro, se mantendo as expectativas de queda de juros, tá? E a gente vê que a Selic está começando a dar sinais de que ela vai cair. Então eu te pergunto o seguinte, imagina, por exemplo, um investidor, e a gente sabe que fundos imobiliários não é igual bolsa de valores, que tem muito investidor estrangeiro, né? Tem muito investidor pessoa física. Então imagina você, investidor, está no Tesouro Selic, por exemplo, investindo em renda fixa. Aí, no final do ano, a expectativa é que a taxa Selic chegue em 5,5%. Você desconta a taxa de custódia, desconta imposto de renda, você vai ganhar aí 4,5%, 4,6% líquido. Os fundos imobiliários, eles têm um risco maior, eles têm que pagar mais do que isso, tá? É normal isso. Só que ele tem duas componentes de rendimento. Ele tem o rendimento que você recebe e ele ainda tem a valorização da cota. A gente espera que o imóvel que você está comprando, ele pode não crescer de acordo com a inflação. Se a inflação for 4% ao ano, ele vai ter alguma depreciação, mas ele deve crescer pelo menos 1 ou 2% ao ano. Então, na hora que você pega e soma um 6,5%, 7,5%, que é o caso dos fundos imobiliários hoje, e você soma com 1 ou 2% que você pode do imóvel, essa distância da Selic futura ainda está muito grande. Tá? Então, na minha visão, eu acredito que, na verdade, os fundos imobiliários foram os que menos subiram. Se a gente pegar a taxa de juro longo do Tesouro IPCA, ou para quem investe em juros, que é mais caro, mas quem investe em juros, ou IPCA 2045, IPCA 2035, por exemplo, vê quanto rendeu. Quem investe em ações, vê quanto rendeu. E quem investe em fundos imobiliários, quanto rendeu. Claro que tem uma volatilidade menor, os fundos imobiliários, então ele tem que render menos, mas mesmo assim ele deve. Na verdade, das 3 classes de ativo, na minha visão hoje, início de julho, ainda seria fundos imobiliários. E é engraçado que eu dei entrevista, por exemplo, antes das eleições do ano passado, quando o IFIX estava 2.100 pontos, já que a NTN-B estava em 6%, 5,9%, por exemplo, eu dizia o contrário, eu dizia que ele ia cair para 1.900 pontos. Então, só para deixar aí claro que cenário é uma coisa que às vezes muda, em 10, 15, 20 dias muda. Não passa a reforma da Previdência. O Brasil começa a parecer que ele vai explodir, por exemplo, a dívida para cima e que vai ter um déficit primário cada vez maior, esse cenário todo muda. Então, em 15, 20 dias pode mudar. A gente tem que ficar avaliando constantemente. Mas hoje, para mim, fundos imobiliários ainda tem 10 a 12% de alta. Bom, legal, Daniel. Então, você está fazendo uma análise relativa, né? Então, em termos relativos, o fundo imobiliário estaria atrás, né, dos demais ativos, dada essa relação que é bem clara e evidente entre fundos imobiliários, né, e principalmente a taxa de juros de longo prazo que você comentou, né? São as taxas pagas como referência às NTN-Bs, ou o que chama de Tesouro IPCA+, dentro do sistema Tesouro Direto, seja o 2024, o pessoal normalmente até utiliza o 2035, né, um título um pouco mais longo, então analise esse spread, né? Eu gosto de usar o 2024 porque os contratos eles são de 5 anos, hoje a gente está em 2019, seria o que estaria mais próximo. Mas, e com relação àquilo que você falou, sempre eu tenho que fazer relativo, porque o dinheiro dos nossos assinantes, o dinheiro de quem está assistindo aqui, ele é um dinheiro escasso, né? Todo mundo tem restrição orçamentária, ninguém pode ficar investindo indefinidamente. Então você tem que fazer escolhas. Até mesmo os grandes investidores, eles têm que fazer escolhas, se eu vou investir no ativo A ou se eu vou investir no ativo B.
né, todo mundo tem restrição orçamentária, então você precisa escolher sempre em bases relativas, qual é aquele que vai me dar o maior potencial de retorno com a menor chance de risco. Tá? Eu vejo fundos imobiliários dessa forma hoje. E, Daniel, quais são os principais riscos que os investidores devem monitorar com mais atenção? Sempre são muitos, né? Então, por exemplo, a possibilidade de aumento de juros, como você falou, pelo menos pelos especialistas que eu vinha conversando aqui no programa, é uma probabilidade pequena, né? A gente até tem a possibilidade aí de a taxa de juros de curto prazo, né? A taxa Selic até alguma perspectiva de queda até o final do ano. Tem um outro elemento que também impacta o fundo imobiliário, que é o crescimento econômico. Então, o primeiro trimestre não foi um bom resultado. Né? Os indicadores aí do Banco Central, né, a pesquisa, o relatório Focus, também tem, cada semana, reduzindo a perspectiva de crescimento. Então, essa possível estagnação também da economia brasileira, um crescimento muito abaixo do que era esperado no começo do ano, pode ser um fator de risco importante para o fundo imobiliário, ou mesmo um fator externo, o que você está olhando também o cenário internacional? Bom, primeira coisa é que eu acho que não é bom a gente olhar o cenário apenas de crescimento 2019. Eu acho que o mercado todo, ele acha assim, poxa, 2019 está caindo a perspectiva de crescimento, mas a gente vê que a perspectiva para 2020 está forte. A gente vê que o crescimento para 2020, 2021, 2022 está todo acima lá de 2, 2,5%. Então, quer dizer, você perde um ano, mas você ganha uma vida. Então, não teria tanto problema. Tá? Imagina que se alguém te oferecesse que você não vai ganhar dinheiro esse ano, mas depois você vai ganhar dinheiro a vida toda. Muito provavelmente você fecharia esse acordo. Tá? Então, enfim, seria mais ou menos isso. O mercado está acreditando que a gente está entregando esse ano para fazer essas reformas estruturantes e depois vai crescer. Claro que vão ter problemas aí no meio, tá? E devem acontecer também. À medida que o crescimento for voltando, que deve voltar, a gente vai ver essas taxas de juro mais longas começarem a subir também, só que a gente tem uma questão externa. O que aconteceu no cenário externo? Os Estados Unidos, a taxa de 10 anos, que chegou a bater em 28 de outubro de 2018, 3,1%, caiu para 1,99%. A taxa de 3 anos, de 2,70, caiu para 1,66. Mesmo a taxa de 1 ano caiu para 1,92. Então, a expectativa nos Estados Unidos mesmo, que antes era ter uma alta de juro para em torno de 3%, hoje é de manter 2%. E o que isso muda para você? O que isso muda para mim? Muda pelo seguinte, que aquele investidor que antes estava imaginando que investir nos Estados Unidos ia ganhar 3% tranquilo em dólar, com a inflação de 1,5 ou 2, ele ia ganhar 1,5 ou 2 líquido em dólar, hoje ele precisa migrar para o mercado mais emergente. Tá? O Brasil é um dos possíveis mercados emergentes. Se o Brasil não fizer as reformas, vai acontecer igual o período de 2012 a 2015, que a Bolsa tinha tudo para subir, os IFIX também, mundo inteiro subindo, mundo inteiro ganhando dinheiro dos países desenvolvidos, e o Brasil não aproveitou. Tá? O Brasil precisa fazer essas reformas necessárias. Com relação ao cenário externo, eu acho que, sinceramente, até a eleição de 2020... os Estados Unidos conseguem segurar. Inclusive, se você olhar lá o balanço do Federal Reserve, você vai ver que já está começando a tirar bastante daquele dinheiro do quantitative easing que o Federal Reserve colocou lá, principalmente nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012. Né? Tinha lá 800 bilhões, subiu para 4 trilhões de dólares e hoje já está em 3,5 trilhões. Então, eles já estão conseguindo reduzir. A economia lá ainda está forte. Eu ainda não vejo indicadores antecedentes que possam mostrar alguma ruptura que faça com que a taxa de desemprego lá suba, o crescimento caia e que traga uma aversão ao risco mundial e que faça esse dinheiro voltar para o cenário externo. Eu acredito que o Brasil está na mesma situação que ele fica a maior parte do tempo. Se o próprio Brasil não atrapalhar, o Brasil cresce. Esse é o grande risco. Seria a Câmara atrapalhar, o próprio governo, às vezes, atrapalhar, enfim, seria alguma coisa mais nesse sentido mesmo. Então, a gente pode afirmar, Daniel, que então, parte significativa desse
otimismo que a gente estava comentando aqui do nosso mercado também é derivado disso que você falou, desse cenário externo. Quer dizer, a gente continua com um ambiente de taxa de juros nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, baixa. Quer dizer, aquela expectativa, né, que se tinha, né, que os Estados Unidos, voltando a crescer, reduzindo a taxa de desemprego, né, poderia aumentar uma velocidade maior a taxa de juros lá, que poderia fazer esse caminho contrário, né, saída de dinheiro dos mercados emergentes para os Estados Unidos, ele não vai ocorrer, porque a perspectiva agora até é uma possível redução da taxa de juros pelo Fed, correto? Para você ter uma ideia, eu fiz uma palestra agora em junho em São Paulo, que eu mostrei esses indicadores antecedentes. Eu mostrei o que estava acontecendo lá em 2007, nos Estados Unidos, sendo que a quebra do Lehman Brothers foi em setembro de 2008. Então, o que a gente via lá? A gente via que a partir de 2007 a confiança do consumidor caiu, a gente via que o desemprego começou a subir, a gente via que o índice Case-Shiller, que é o dos imóveis lá dos Estados Unidos, eles tinham atingido um valor máximo, mas crescendo muito mais, assim, uma velocidade muito maior do que a atual. Tá? Esse índice hoje está subindo em 7% ao ano, naquela época estava subindo 11%, para vocês terem uma ideia. E o que mais? A dívida bruta das famílias dos Estados Unidos estava batendo 100%, hoje está em 70 e poucos por cento. Então, é bem diferente hoje do que a situação de 2007. Eu ainda não vejo essas inversões no próprio Estados Unidos, tá? Eu, pelo menos, ainda não vejo, mas é a mesma coisa da outra resposta. Cenário é uma coisa que muda em 10, 15 dias, muda. A princípio também essa briga comercial entre Brasil e China, alguns conflitos com Rússia, situações específicas também da Europa, são ruídos, né, vamos dizer assim, que é normal que ocorrem no cenário econômico e político, que acabam impactando no dia a dia aí do mercado, mas nada de significativo que possa, né, romper essa trajetória que você está colocando aí, mas sempre lembrando, né, o cenário tanto interno como doméstico, né, principalmente o doméstico, ele pode mudar de uma hora para outra, né, enfim, sem ter uma previsibilidade, né? Eu costumo sempre lembrar que a reforma da Previdência era certa em 2017 com o Temer. Eu acho que todo mundo imaginava isso. Quem está aí na Bolsa há 2, 3, 4 anos sabe disso. E aí veio o dia lá do áudio do Joesley Batista e a Bolsa caiu e a reforma da Previdência não passou. Ela está aí até hoje, né? Ela agora está em 2019. Com relação ao exterior, o que eu vejo é o seguinte também. Eu vejo que os Estados Unidos eles perceberam que eles vão deixar de ser a maior potência do mundo. A China tem 4 vezes mais habitantes, tem mais área do que os Estados Unidos, já está inovando tecnologicamente, e os Estados Unidos quer tentar adiar isso ao máximo, ou às vezes até conseguir brecar a China. E se em algum momento tiver um ruído mais forte que possa causar uma guerra, mas que eu também não acredito, poderia ter também. Tá? Eu acho que o maior risco do Brasil hoje, sinceramente, seria o próprio Paulo Guedes pedir, por exemplo, demissão do cargo lá de ministro. Assim, a coisa mais assim que eu consigo imaginar. Seria o ponto assim, ele pensa assim, não conseguir fazer com que a reforma passe, estou vendo que eu não vou conseguir o número de votos necessários, não aguento mais isso não é para mim, esse pessoal não merece o que eu estou querendo fazer, então ele pede demissão. Isso sim, para mim, é circuit breaker. Isso aí com certeza é uma notícia que a gente não quer estar lendo nos jornais em nenhum momento, né? Mas é importante a gente ver os cenários. Eu sou muito otimista, mas eu sei os cenários que podem acontecer negativos. Sim. E, Daniel, mudando bem aqui o assunto, né? Enfim, entrando aqui na parte mais Vamos micro. voltar para fundos imobiliários, isso. O que é uma pergunta também que eu faço bastante aqui para especialistas, analistas de forma geral, somente você, né, que também trabalha com conteúdo na internet, que tipo de sugestão você teria para o investidor iniciante em renda variável, principalmente o de fundo imobiliário, e também por mais experientes, né? Você que tem uma longa experiência nesse mercado, então quais as principais armadilhas também que o investidor mais experiente tem que tomar cuidado? Cara, o investidor iniciante, eu acho que ele deveria determinar
um valor que ele vai aportar todos os meses e ele aportar de qualquer forma, independente do preço que tiver, tá? Isso o cara que é iniciante. Por quê? Eu vou falar isso. Eu acho que preço importa muito, tá? Mas imagina só, primeira compra que você faz de fundo imobiliário, ou a segunda compra que você faz de fundo imobiliário, ela é muito pouco relevante em relação ao valor total que você vai ter no futuro. Imagina que você vai conseguir juntar R$ 1.000 por mês, R$ 1.500 por mês, e você espera ter 1 milhão lá no final. Esse primeiro R$ 1.000, esse primeiro 1.500, eles são 0,1%, 0,15% do total. Então, ele não é tão relevante. Tá? Então, no início, e eu tenho cálculos disso, é muito mais importante a tua disciplina. Tá? Eu vejo muitas vezes isso. Eu já fiz uma vez um cálculo em um curso meu mostrando assim, que o pessoal queria muito ganhar uma rentabilidade maior. Eu falei para eles assim, calcula quanto vocês vão ter se vocês botarem R$ 1.000 todos os meses, por 36 meses, a taxa de 6,5%, 7,5%, 8,5%. 6,5% seria a Selic. E a gente viu que a diferença dava uma coisa assim, depois de 3 anos, R$ 1.200, R$ 1.300. Então imagina, se o cara conseguisse não olhar nada, trabalhar e aportar 1.100 em vez de 1.000, ele já ganharia mais ganhando 6,5 do que aquele que ganhou 8,5. Claro que na hora que você tem uma carteira com 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões, isso muda de figura. Tá? Aí muda. Mas aí você já tem 5 anos de experiência, que vão contar a teu favor. Tá? Então você, no início, o iniciante, não se preocupa com essa questão. A disciplina de você aportar sempre e a possibilidade de você conseguir aumentar aportes é muito mais importante do que qualquer outra rentabilidade que você possa ver ou qualquer coisa que seja falada em grupo de WhatsApp. Tá? Agora, para o investidor mais experiente, eu acho que é igual, e aí vale até para mim, né? Eu acho que o principal é você não ficar igual aquele cara que acha que nada muito bem, aí vai lá para o alto mar e acha que ele consegue, enfim, qualquer coisa que aconteça ele vai conseguir se safar. Né? É você conseguir combater esse teu excesso de confiança. É mais ou menos assim, eu sou otimista, mostrei no início que eu estou otimista, mas ao mesmo tempo eu tenho aquele diabinho aqui falando para mim que tem aquele cenário negativo, tem aquele cenário negativo. Né? E eu acho que a melhor coisa para você se proteger desses cenários é você ter sempre uma reserva ali de oportunidade. Você deixa um dinheiro separado. Se acontecer uma dessas questões do circuit breaker, etc., não é o seu cenário base, mas você pega e você consegue aportar esse dinheiro e ganhar mais rendimento. Tá? Eu queria até entrar nessa parte agora, tá? Depois, nas próximas perguntas, que o meu foco em fundo imobiliário não é o valor da cota, é o rendimento que ela gera. Certo. Então, bom, para o iniciante, acho que você colocou algo extremamente interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa que vai iniciar, isso falando daquelas que não vão aportar um valor significativo, mas vão iniciar com um pequeno aporte, e a ideia é regularmente estar colocando todos os meses, não adianta ficar especulando muito. O negócio é entrar, começar, né, tipo, se informar, claro, antes de começar a investir, né, ter um pouco de conhecimento. Mas o mais importante que você falou, de vez você está preocupado necessariamente agora com um preço, né, de aquisição, por exemplo, de cota imobiliária, sim, é se preocupar com essa disciplina e regularidade nesses primeiros anos, né, como você falou, de repente não é 1,5% ou 2% até de retorno a mais que você vai ter o ano nesse começo, que é o que vai fazer a grande diferença, né? Então, o mais importante é começar e ter essa disciplina. O principal é essa palavra, disciplina. O que eu mais vejo é aquela pessoa que ela está muito animada agora, está subindo, subindo, subindo. Ela aportou vários meses com o IFIX no valor atual. Aí vamos imaginar que ele chegue lá no 3.000 no final do ano. Aí a pessoa vai aportando, aportando. Aí, de repente, acontece um problema e o IFIX cai para 2.400 pontos, por exemplo, depois de bater 3.000. Aí o que acontece? A pessoa, em vez de ter disciplina de continuar aportando, não, ela para de aportar. E esse era o melhor momento para ela aportar, porque é o momento que ela vai ter o yield melhor, ela vai ter mais rendimento. Então, isso é que é o erro das pessoas. Tá? Então, às vezes, né, o pior erro seria você vender no 2.400. Né? Esse é o pior de todos. Mas outro que é
tão ruim quanto é esse, de você, na hora da queda, você parar de aportar. Eu posso mostrar um exemplo aqui, compartilhando tela, do BBPO dos últimos 6 ou 7 anos, por exemplo, que vai muito de encontro com o que eu falo, tá? Eu já vou compartilhar aqui, vou botar aqui para vocês verem. Olha só, isso aqui é o BBPO 11, tá? Não é recomendação, porque é um fundo que vai acabar os contratos dele em 2022, mas serve como exemplo. Tá? A gente tem aqui, ó, que os rendimentos dele, como são contratos de locação atípicos, eles começaram pagando 0,71, eu não vou me importar agora com o valor da cota. 0,75 depois 0,80, tá? Vocês estão vendo aqui, depois 0,87, quase 0,88, depois passou para esse 0,96 aqui, 0,98, e hoje está aqui em 1,02 ainda. Isso aqui acabei em janeiro de 2019. A pessoa que aportou o dinheiro que ela recebeu, ó, ela recebeu aqui R$710, aí ela aportou 5 cotas, ganhou R$713, aportou 7 cotas. O que ela teve aqui de valor? Ela teve que, ela começou com R$710, ela não botou nada mais do bolso dela, só aquelas 1.000 cotas iniciais, botei um valor alto de propósito, R$119 mil. É importante que a pessoa pelo menos consiga ter o dinheiro no rendimento para comprar uma cota. Então, a partir de um valor acima de 130, 140 aqui de rendimento inicial, já daria para fazer isso que eu estou falando. Então, olha só, você teve R$710 iniciais de rendimento e só por você reinvestir, sem você fazer nada extra, né, sem você colocar nenhum dinheiro extra, em janeiro aqui já estava em R$1.701. Então, você teve mais do que o dobro de renda só por causa disso. Por que isso aconteceu? Porque você conseguiu comprar aqui, ó, nesse período, a cota 95, a 92, a 96, a 98, a 95, a 96. Olha quantos meses ele ficou abaixo de R$110. Tá? Hoje, ele deve estar até mais. Ele estava aqui em 139 em janeiro. Mas esse fato aqui de você conseguir receber e conseguir comprar um valor muito barato faz com que esse número de cotas aqui aumente. Então, esse aqui é o meu racional, entendeu, Thiago? O meu racional é baseado única e exclusivamente no rendimento que você gera. Então, na hora que eu procuro fundo imobiliário, eu tento analisar qual é a projeção de rendimento futuro dele. Ah, mas ele está um pouco acima do valor patrimonial, não importa. Ah, ele está muito acima do valor patrimonial, você não prefere aquele outro que está com desconto de 50%? Não. Eu prefiro aquele que tem uma projeção de crescer o rendimento. O que bota comida dentro de casa, o que paga a viagem, o que paga a escola, o que paga a conta, é o rendimento que entra na tua conta, não é o patrimônio que você tem. Interessante, Daniel. Depois a gente vai ainda falar um pouco mais dessa questão das estratégias, né, em relação à aquisição de fundos imobiliários, formação de carteira, mas eu queria fazer uma pergunta. Né, assisto, né, alguns vídeos seus, eu achei um que é polêmico, entre aspas, né, enfim, achei uma opinião diferente do usual, que você afirma que não é atrativo investidor de fundos imobiliários entrar, né, em IPOs, né? Então, eu gostaria de saber por que dessa sua opinião. Bom, primeiro eu queria dizer que, graças a Deus, todo mundo não pensa igual a mim, senão nenhum abriria capital, né? Então, é importante que pessoas pensem diferente. Qual é a grande questão do IPO? Se você olhar todos os IPOs que tiveram de fundos imobiliários, tá? Quer dizer, não vou falar todos, mas garanto que mais de 90% eles abrem o capital a R$100 a cota e depois de alguns dias ele está menos de R$100. E eu vou explicar por quê. Todos os fundos imobiliários, eles abrem, então ele tem que captar lá. Vamos facilitar as contas aqui. Vamos imaginar que ele quer captar R$100 milhões. Então ele emite 1 milhão de cotas, ele consegue subscrever todas as cotas. Tá? Valor bem próximo do que o ALZR conseguiu, por exemplo, lá atrás, em 2018. Então, o que a gente tem? A gente tem que esses R$100 milhões que ele captou, nem todos os R$100 milhões são utilizados para o fundo.
4 milhões, aí, entre 3,5 e 5 milhões de reais, ele vai ser custos desse IPO. Então, ele vai pagar comissão de distribuidor, vai pagar B3, vai pagar todas essas taxas que existem. Então, o que acontece? Você compra uma cota a R$100 e você leva um patrimônio líquido de 95, 95,80, 96, alguma coisa nesse sentido. Então, eu nunca me interessei em comprar R$100 e levar 96. Então, eu não compro. Tá? Recentemente, eu fiz agora do HSML e eu também não recomendei, como sempre. Tá? Até porque vai acontecer isso. Você compra R$100 e você leva 95,80. Então, a minha análise é sempre assim, depois do IPO, vale a pena eu entrar ou não? Porque eu sei que ele vai acabar, ele não vai voltar no valor patrimonial, no R$95, mas ele volta ali no 97,80, no 98, no 98,20, e pode parecer pouco, mas costuma ser 2 ou 3 meses de rendimento. E aí isso faz falta para mim naquela estratégia que eu acabei de mostrar. Sim, mas daí você está partindo do princípio que, por exemplo, assim, se pegar uma oferta, uma IPO, né, uma oferta de um fundo que o mercado considera extremamente interessante e há um rateio muito grande, muita gente fica de fora ou ficou com um número menor de cotas que desejaria, pode acontecer um cenário, de repente, dessa cota não cair abaixo de 100, por exemplo, porque daí depois da oferta vai ter, continuando, pessoa querendo comprar e fazendo com que a cota, inclusive, não caia, pode até subir, né? Tá, foi boa a tua pergunta para diferenciar uma coisa. Oferta pública inicial, IPO, quando o fundo está abrindo o capital dele, tá? Oferta pública secundária, quando o fundo faz um follow-on, quando ele quer aumentar, que aí ele oferece com desconto para a gente, normalmente eu sempre entro, tá? Então, só diferenciando isso. E mesmo que ele tenha, agora, vamos lá, só IPO, tá? Primeira oferta pública, primeira emissão, só a primeira emissão. Na primeira emissão, pode ter o rateio que for, que eu prefiro não entrar no IPO, porque você vai estar comprando R$100 e levando 96. Certo. Daniel, e como é que está hoje a tua carteira recomendada, né? Como é que é a composição setorial entre os principais segmentos, laje, shopping, papel, logística industrial, e se tirando esses segmentos mais tradicionais, você tem algum fundo, algum setor específico que te chama a atenção aí? Tá, bom, você sabe que eu falei que eu comecei lá no comércio, né, no varejo, e eu tenho algumas lojas até alugadas, etc., imóveis físicos, então eu gosto desse segmento de varejo, só que um segmento que eu nunca gostei é o de lajes corporativas. Tá? Nunca gostei de lajes corporativas, por quê? Porque as despesas são muito grandes. Tá? Sempre que eu tive imóveis, que o condomínio era alto, que o IPTU era alto, eu tive sempre muita dificuldade depois de vender ou de alugar esse imóvel. O que eu vejo que aconteceu de 2013 para cá? Eu vejo que os aluguéis caíram de valor. Então, você pega, por exemplo, uma torre Almirante no Rio de Janeiro. A Petrobras pagava R$150 o metro quadrado. Hoje em dia, o Almi 11 ele não consegue alugar por 120, por exemplo. Agora, o custo do condomínio, o custo lá da manutenção, o custo de luz, o custo de água, etc., eles subiram. Tá? Então, você vê isso em vários outros imóveis de lajes corporativas. Então, laje corporativa, eu não gosto. Por quê? Porque eu vejo que na hora da vacância eu vou ter uma despesa que vai ser 30%, 40% da minha receita, e isso para mim é fatal. Por quê? Porque eu estou olhando renda. Vocês viram a minha estratégia, eu estou olhando rendimento. Se eu quero rendimento, eu tenho que ter uma despesa pequenininha. Tá? Então eu preciso ter um fundo que seja enxuto. Eu preciso ter um fundo que tenha pouca despesa operacional. Então, para mim, despesa é fundamental. Quando eu vejo que um fundo, por exemplo, aprovou na Assembleia de Acionistas que o valor total de condomínio do ano vai ser 29 milhões, eu caio para trás. Entendeu? Não dá, não entra na minha cabeça que um imóvel, um prédio, em um ano vai gastar 29 milhões de reais. Enfim, essa é a minha visão. Então, lajes corporativas eu não tenho,
muito dificilmente eu vou ter, teria que estar muito descontado, ou eu teria que ter uma projeção de um crescimento muito grande ali. Tá? Então, se eu chegar num ponto que eu veja assim, poxa, eles conseguiram um inquilino na Torre Almirante que vai ocupar o imóvel inteiro, o mercado não percebeu isso, que seria quase impossível, e aí sim eu poderia comprar, mas só para pegar essa diferença de preço. Quando subisse de novo, eu sairia. Tá? E você sabe que já percebeu, né, quando a gente falou aqui de economia internacional e etc., juros, que eu gosto muito da parte econômica. Então, eu gosto muito de avaliar o Brasil como economia como um todo. Então, eu gosto de ver as regiões, primeiro, que estão crescendo. Então, eu sei que, por exemplo, o Sul cresceu muito, principalmente a parte de Santa Catarina. Eu sei que tem áreas ali em Minas Gerais que estão crescendo muito a parte de galpões logísticos. Eu sei que o e-commerce está aumentando cada vez mais, porque eu analiso empresas também. Então, acho que isso acaba sendo um diferencial. Então, eu vejo que, por exemplo, a Magazine Luiza cresceu um pouquinho a venda de lojas físicas, mas a venda de e-commerce cresce 60% ao ano. Cara, isso demanda centro de distribuição, isso demanda galpão logístico. Isso vai entrar lá nos fundos imobiliários. Então, galpão logístico, para mim, é algo que é interessante no momento. Quando a gente vê shoppings, eu analiso o Multiplan, eu analiso o JHSF, eu analiso o BR Malls, eu analiso a Sierra Brasil, que juntou com a Aliança. Então, eu sei como é que está o crescimento das vendas das próprias empresas. Então, eu gosto também desse setor de shopping. Esse eu não acho que vai ser um setor tão perene quanto galpões logísticos, mas é um setor que eu gosto no momento. Além da parte de varejo, que infelizmente tem poucos fundos. Para mim, o Max R11 já passou, o RBVA 11 ainda está interessante, mas, enfim, são poucos os que tem realmente que alugam lojas, e o RBVA 11 hoje ele ainda tem muita agência da Caixa, mas como eu falei antes, eu projeto o futuro. Tá? Eu olho muito pouco o presente e o passado, eu projeto muito o futuro. Então, ele hoje tem muita agência da Caixa, mas ele aprovou que ele pode comprar outros. Então, ele comprou uma loja da CIA. E agora, provavelmente, ele vai gastar os 100 milhões em outras lojas ou outros imóveis do mesmo gênero. Então, para mim, ele já é um fundo mais varejo do que agência bancária, por mais que hoje ainda não seja, porque eu já olho mais o futuro. Então, seria isso. E sempre aquela reserva lá nos fundos de papéis, reserva de oportunidade, vai que acontece problema, a taxa de juros sobe, a gente tem, a inflação sobe também, a gente tem lá aquele porto seguro, entre aspas. Né? Então, o fundo de papel sempre entra ali com uns 20%, 25%, se bem que hoje em dia tá difícil conseguir fundo de papel bom e barato, porque fundo de papel tem aquele problema, né? Você compra um VRTA da vida com 40% de ágio sobre o valor patrimonial, se todos os credores resolvem antecipar os CRIs, você perde aí 25% de cara. Claro que é difícil acontecer isso, né? Tem a multa também, mas, enfim, é complicado comprar com tanto ágio também. Certo. Bom, interessante. Bem diferente, né, do que eu escuto normalmente aqui dos analistas em relação a lajes, mas, enfim, né, a tua tese também tem bastante sentido no que você fala, né, até porque você tem esse diferencial de não analisar somente o fundo imobiliário, e também você analisa aí empresas, né, que te dá uma visão mais ampla, né? E porque eu tenho isso também, eu investi e invisto no imóvel físico nisso também. Eu já vi esses problemas acontecerem em galpões, em lajes corporativas, etc. Quedas muito fortes, vacâncias grandes. É difícil realmente quando a pessoa tem uma despesa muito grande. Exato, tem essa questão da despesa e como a gente viu agora no momento de crise, até o shopping, até alguns fundos de logística industrial que têm contrato atípico ficam mais resilientes, né? E aí a vacância vem forte nas lajes corporativas, aí tem essa componente já, né, de ter um impacto maior, muitas vezes, que esses outros dois setores, e você tem essa despesa maior, como você comentou, né? Você quer ver uma coisa? Eu já vi, por exemplo, em lajes corporativas, a empresa está lá no 21º andar. O cara do 22º andar, ele resolve oferecer um aluguel R$ 1.000 menor, é tão barato para a empresa mudar que ela muda.
Entendeu? Agora, para a empresa mudar um galpão logístico dessa cidade para outra cidade, ela já tem que olhar a cadeia dela de distribuição, ela tem que olhar a rota do caminhão que vai fazer, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Sim. E, Daniel, você adota algum modelo específico para analisar fundos imobiliários? Você, de repente, poderia falar que variáveis que você gosta de olhar ou indicadores que você considera essencial para analisar fundos imobiliários? Bom, eu já dei umas pistas, né? Eu analiso caso a caso, eu gosto muito de projetar o futuro do fundo imobiliário. Quando eu vejo que o fundo ele vai ter um crescimento de renda, de rendimento, quando eu vejo que os novos contratos são contratos que estão pagando um preço por metro quadrado maior, é um fundo que eu gosto de olhar. Eu sei que vão ter revisionais maiores, eu sei que é um fundo que vai conseguir crescer ao longo do tempo. Tá? Ou se não, quando o fundo tem vacância, a gente começa a ver que ele começa a alugar. Né? Então você tem lá um espaço, um galpão, por exemplo, ele tem 30 módulos, aí ele começa a alugar, ele tinha 15 vazios, aí ele aluga 2, aí aluga 3, aí aluga mais um, você vê que começou uma procura de novo. Quer dizer, o fundo encontrou aquele ponto, então a renda dele deve aumentar também. Tá? Fundos que, por exemplo, estejam caindo porque está com muito dinheiro em caixa e teve algum problema recente que pode voltar a subir e pode começar a alocar. Quando ele começa a alocar, a gente também tem a ideia. A minha visão é sempre baseada na projeção de rendimento futuro. É muito voltada à cabeça que eu tenho no mercado de ações também. Porque o mercado de ações é exatamente isso. Você projeta os dividendos futuros, você projeta qual vai ser o ganho da empresa nos próximos 5 anos e etc. Tá? Então é muito mais voltado para o futuro do que voltado para o presente ou até para o passado que ele fez. Tá? Não importa que no passado uma laje, por exemplo, pagou R$ 80 o metro quadrado em determinado lugar. Se hoje está R$ 60, eu não parto da premissa que vai voltar a 80. Eu tenho que ter embasamento técnico, eu tenho que perceber que vai ter, que já está começando esse crescimento para eu poder projetar que vai chegar de volta nesse R$ 80 por metro quadrado. Certo, Daniel. E um debate também bastante recorrente é que depois desse movimento de alta, como a gente já vem comentando desde o início, né, enfim, sempre tem aquela discussão se está caro, está barato, a consequente possibilidade de espera para aumentar a posição, né, seja em fundo imobiliário ou ações, ou aquele investidor iniciante que vai entrar ou não vai entrar. Agora a gente já viu que isso não é o determinante nesse caso, mas o investidor que está começando também está olhando para essa discussão. Então, você gosta dessa tese do market timing? Você acredita, então, que é possível obter ganhos extraordinários, vamos dizer assim, dessa forma? Né? Ou você é mais adepto de um buy and hold? Bom, os fundos de fundos, eles estão aí para mostrar que é possível. Tá? Se você entrar no mercado de ações, você vai ver que tem muitos fundos quantitativos que ganham mais do que investidores buy and hold. Então, possível é. A questão é, eu acredito que pessoa física não tem as ferramentas suficientes para isso. Tá? Por quê? Porque tem muito algoritmo aí por trás, tem muita coisa. Talvez os fundos imobiliários ainda não tenha tanto, mas com certeza aumentando, crescendo, vai migrar para isso. Igual ações e REITs lá nos Estados Unidos. Você investe no market timing contra um computador. Hoje ainda dá certo, porque a maioria é pessoa física, mas no futuro vai acabar migrando para isso. De novo, eu aí com projeção de futuro. Então, o market timing é possível? Mas você tem que ter diversos computadores, diversos servidores, trabalhando tudo em conjunto, e você vai trabalhar colocando algoritmo. Não é simples, tá? É uma técnica cara para fundos realmente grandes. Tá? Se você quiser market timing, eu acredito que seja melhor a pessoa entrar em fundos de fundos, que eu também particularmente não recomendo. Mas eu prefiro
fazer o buy and hold. Eu mostrei aqui, né, o BBPO, por exemplo, o BBPO 11, ele teve um período que ele caiu lá de 120 para R$92 a cota, caiu 75%, caiu 25%, e a gente foi comprando mais cotas nesse período, e nessas cotas aí, elas hoje geram o mesmo rendimento. Então, quer dizer, você saber que a cota que você compra R$140, se ela cair para R$100, no futuro ela vai te dar o mesmo rendimento, e hoje ela vai te dar o mesmo rendimento também, eu acho que ter esse racional é mais importante. Tá? É claro que eu vendo também fundo imobiliário, chega alguns momentos que o otimismo pode ser tão grande que não vale a pena manter, mas eu vou te dizer que eu estico a corda ao máximo, tá? Eu evito muito, porque o ganho que você tem com relação ao rendimento ser não tributado, né, ser zero, e o ganho de capital ser 20%, você imagina, por exemplo, eu comprei o VRTA 100, ele hoje está batendo 150. Se eu vender o VRTA hoje, eu tenho que pagar R$10 por cota de ganho de capital. Então, você imagina, R$10 por ganho de capital. Supõe que eu consiga transferir para um outro... Quer dizer, se ele cair até 142, eu estou na boa. Eu estou ganhando mais do que o imposto que eu pagaria. Então, ele teria que cair mais do que 140. Só que, se tiver um problema, aquele fundo que parece bom para mim, que está 110, ele também vai cair. Então, quer dizer... Quanto esse fundo que está 110 ele vai cair? Ele vai cair R$10 a menos do que o VRTA, entendeu? Então, eu evito muito vender. Tem que estar muito esticado para eu recomendar uma venda de fundo imobiliário. Mas não sei se era mais ou menos essa a ideia da pergunta, porque eu entendo o fundo quantitativo ou até alguns fundos multimercados, que não são especificamente quantitativos, né, trabalham muito com essa ideia não do direcional, né, eles trabalham muito com spreads, né, enfim, operações estruturadas que não procuram ganhar com a alta ou justamente com a queda de algum ativo, né, é mais sentido que tem, a literatura coloca que o melhor a ser feito ter, como você falou, a disciplina, a regularidade de aporte, dentro do seu perfil, configurar ali um pesos da tua carteira e ter essa disciplina de manter essa composição. Então, sempre ter lá, por exemplo, se você determinou inicialmente que é 20% em renda variável, tá ali sempre comprado em 20% em renda variável. Então, em momentos de alta, em momentos de queda, que é o momento onde vai fazer esse médio, como você colocou ali, por exemplo, no BPPO 11. Mas tem uma outra linha de pensamento, que é a ideia do market time, que fala, não, em algum momento eu posso retirar tudo, ou grande parte que eu tenho, por exemplo, de renda variável, e vou aguardar um momento em que o mercado possa cair, ter preços mais baixos, e eu, nessa estratégia, ao longo do tempo, eu posso ter um ganho maior do que essa estratégia mais tradicional, vamos dizer assim. Então, eu não acredito que o market timing seja para pessoas físicas. O que eu conheço de pessoas que tentaram fazer market timing, pegando até o próprio VRTA aí, eles todos venderam entre 120 e 130, afinal ele já estava muito acima do valor patrimonial e não ia ter como subir mais. E hoje a gente vê ele a 150, entendeu? Você tem como fazer market timing? Tem, mas não é tão simples assim. Foi o que eu falei na outra coisa. Agora, fundos de fundos não. Eles compram a R$100 e querem vender a 103, 104. Isso aí até dá, mas a pessoa tem que ficar tanto tempo na frente do computador que acaba virando um trabalho. Entendeu? Você tentar em 2, 3 dias, você comprar 100 e vender a 104, aí você comprar 95, porque sempre oscila ali entre 95 e 99, aí você tenta comprar sempre no 95 e vender entre 98 e 99. Enfim, isso é possível, mas a não ser que você use uma soma muito grande de dinheiro, igual os fundos de fundos fazem, ou você seja um clube de investimento, clube de investimento não pode, fundo imobiliário, ou que você seja muito investidor mesmo, muito alto, não vale a pena, o valor que você vai girar vai ser pequeno, melhor você investir no teu trabalho, tá? Eu acho que market timing não deveria ser usado para pessoa física. Certo. Então, Daniel, uma pergunta também que é bastante recorrente. Então, para uma carteira, que a gente chama uma carteira previdenciária de longo prazo, né, aquele investidor que está ali fazendo o seu aporte adicional, além da previdência do INSS, né,
você acredita nessa mescla, então, né, de fundos imobiliários com ações? E a pergunta é, nessa fase de já em que o investidor a pessoa está usufruindo, quer dizer, já está na fase de aposentadoria, você acha que essa deveria ter uma redução de ações, de repente um peso maior em fundo imobiliário, dado que você tem uma menor volatilidade e você também tem um fluxo de rendimentos que ele é mais regular, né, dado essa distribuição mensal, algo que não ocorre normalmente com ações? Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as pessoas não são iguais, né? Tem pessoas que gostam de ter as ações. Eu sou favorável, inclusive, em colocar um pouco de renda fixa também, tá? Eu adoro renda fixa. Inclusive, eu adoro falar que o IPCA 2045 está ganhando das ações e dos fundos imobiliários pelo terceiro ano seguido. Tá, que é uma recomendação minha lá em vídeo de 2017, 2016 era o IPCA 2035, fevereiro de 2017 que foi criado o IPCA 2045, eu já imaginava que isso iria acontecer, mas vamos lá, o que acontece é o seguinte, eu acho que depende muito do valor que a pessoa consegue juntar, e aí eu vou dar um exemplo. Imagina que você passou a tua vida toda investindo ações, fundos imobiliários, etc. Você chegou no final da tua vida, você conseguiu juntar 2 milhões de reais, por exemplo. Aí você tem lá tudo em fundos imobiliários. E você consegue girar aí uns 0,6% ao mês, mais ou menos. Então você ganha 12 mil por mês. Se você gastar os 12 mil, você vai acabar tendo algum problema, né? Porque vai passar algum momento mais difícil a economia, esse rendimento pode cair, você vai ter que cair junto o rendimento. Então, recomendável seria que você investisse aí 9, 10 mil gastando para as suas despesas e você gastasse aí, e você reinvestisse 2, 3 mil mesmo assim. E aí, o que acontece? Se você precisa dos 9 ou 10 mil, é ideal que você migre até 100% para fundos imobiliários. Por quê? Porque o que você juntou está muito justo, é o que eu costumo falar, está muito certinho. Agora, vamos supor que você só precise de 2 mil reais, por exemplo. E, poxa, você pode sacar 9, pode sacar 10, de acordo com esse cálculo. 2 mil reais é muito pouco, é 0,1% do valor que você juntou. Então, se você está tão distante do valor que você ganha de rendimento, eu acho que nesse ponto você deve investir naquilo que você considera melhor. Se a pessoa considera melhor só ações, ela investe em ações. Se ela quer montar uma carteira para gerar só o 2 mil do fundo imobiliário, o resto ela bota em ações, ok também. Aí ela fica mais livre para ela escolher o que ela quer. Então, se você conseguir ter uma liberdade financeira mais velho, com um gasto menor, você acaba sendo mais livre até para você optar qual estratégia que você vai tomar. Tá? Essa tem sido a minha visão hoje em dia, de saber que as pessoas são diferentes e que elas podem optar por diversos caminhos. Não existe apenas um caminho certo. E nesse caso aí que a pessoa tivesse juntado um valor tão grande em relação ao que ela precisa, por mim, eu ficaria naquilo que eu me sinto mais confortável. Porque mesmo as ações se renderem 4% ao ano, vai dar 2 milhões, vai dar 80 mil, 2 mil vezes 12 dá 24 mil, quer dizer, ainda vai sobrar muito também. Tá? Então, eu aportaria no que eu me sinto mais confortável, se eu tivesse nessa situação. Certo, Daniel. Então, a gente está chegando aqui na parte final, né, da nossa entrevista. Então, eu gostaria aqui, para a gente encerrar, que você fizesse, então, as tuas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Clube FIA, ao Thiago aqui, que mandou muito bem na entrevista. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo aqui a nossa entrevista também. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Espero que vocês tenham visto um ponto de vista que é um pouco diferente, mas que é muito válido e que eu sei que dá muito resultado, até porque eu tenho uma larga experiência em fundos imobiliários desde 2011, tá? Em fundos imobiliários, em ações desde 1999. Queria também aproveitar para lembrar vocês que o nosso site é o dicadehoje7.com. A gente tem uma research independente, o Dica de Hoje, e lá no dicadehoje7.com você vai encontrar tudo. Além disso, a gente tem o nosso canal aqui no YouTube também. Quem puder e quem quiser agora, final da nossa live, já coloca ali na busca Dica de Hoje
e já se inscreve no canal também. Um material todo voltado para a renda variável e que acho que vocês vão curtir muito. E sábado é sempre vídeo de macroeconomia. Obrigado aí de novo, Thiago. Abraço aí. Valeu, Daniel. Então, agradeço novamente a tua participação. O conteúdo foi excelente. Então, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Para você, nossa audiência, um grande abraço e até a próxima entrevista.